Salve, salve família, tudo bom? Bem, eu sumi, óbvio, porque o celular quebrou e consertou, mas isso é uma longa história, não quero prolongar muito porque vocês não têm paciência de ver um comecinho do vídeo. Então, bem, eu fiz um vídeo passado sobre o Zumbi do Tanque, então se você não viu, para esse vídeo e vê lá, e tá lá a história que nunca veremos, The Walking Dead. E sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Mas a bunda dela não faz uma máquina do tempo. Enche ela de coco. Bem galera, quando eu terminei de postar o vídeo sobre o Zumbi do Tanque, me veio um comentário muito curioso sobre a 7ª temporada de The Walking Dead, que é sobre uma cena muito curiosa que me fez pensar o dia inteiro sobre o que houve ali. Eu busquei no Google sobre os cenários e essas histórias pré e pós-apocalipse. E por incrível que pareça, o cenário da 7ª temporada não existe. Isso é zero informações. Não tem nada falando sobre o que houve ali. Então eu vou dar a minha teoria sobre o assunto, beleza? Bem, existem muitos cenários em The Walking Dead e nos faz pensar o que houve ali, como aconteceu. Será que aconteceu isso e aquilo? Nossa imaginação flui e muito para imaginar tal coisa na série. E meu amigo, eu nunca viajei tanto no meu juízo sobre esse cenário da 7ª temporada. Então, lá vai. Não é novidade para quem é louco por The Walking Dead que nós já vimos vários cenários e lugares. Os mais destacados são as escolas, pois serviam de apoio para esses abençoados militares. Pois os militares faziam das escolas um ponto de evacuação, mas sempre dava merda. Na 2ª temporada de The Walking Dead, Shane e Watts, quando tem todo aquele prefácio do qual levar um tiro e não ter equipamentos na fazenda, fazendo assim Shane e Watts terem que ir para uma enfermaria da escola. Lá, descobrimos que, no começo do surto, o xerife da cidade e os seus policiais, em parceria com o exército, montaram um posto de ajuda aos civis. Tendo em vista o longo espaço do local, o exército viu logo um campo de evacuação, e assim o fizeram. Infelizmente, com um grande número de pessoas no local, alguém se infectou, mordeu um e mordeu outro. Os policiais, o xerife, os militares não tiveram mais controle, e assim todos morreram. E foi essa a mesma história para qualquer cenário que tenha objetos militares. Mas na escola abandonada da 7ª temporada, os militares fizeram algo mais além. No vídeo sobre o que aconteceu com os militares, eu disse que eles se estabeleceram em algum perímetro e levantaram cercas, e assim o fizeram. Mas aconteceu que eles tiveram medo de que acontecesse a mesma coisa com eles, isto é, a falta de controle e ordem no local. Então os civis que vinham para esse perímetro, eles teriam que passar por uma determinada quarentena de mãos atadas, pois se virassem zumbis, a chance de atacar algum militar ou derrubar a cerca da quarentena era muito baixa. Mas o que houve? Eles ficaram naquele protocolo militar por um bom tempo, até que o número de civis era muito maior que o número de militares. Tanto é que, no mesmo episódio dessa escola abandonada, quando o Rick Grimes ele termina de matar todos os zumbis daquele campo, e dentro do campo onde tinha os militares, ele então pega as armas dos militares zumbis e ele contabiliza um total de 63 armas, ou seja, eu creio então que esses militares já não tinham mais a intenção de ajudar, mas sim de cada um por si. Houve então uma grande confusão entre os militares e os civis. Assim, com um grande falatório da discussão, uma grande horda de zumbis então se aproxima do perímetro.
Os militares então se viram na obrigação de proteger aquilo que era seu, isso é, proteger o seu local. Com o desespero dos civis, creio que alguns fugiram pela zona de quarentena do perímetro, na esperança de salvar e desamarrar os civis atados. Eu creio também que alguns já estavam zumbificados, mordendo com a grande dificuldade alguns civis, já que eles estavam atados. Enquanto do lado de fora, os militares usavam uma artilharia muito pesada para não perderem seu território, mas com o barulho dos tiros atraem os zumbis atados e também os recém-transformados, trazendo assim um caos ainda maior dentro e fora do perímetro. Alguns dos militares entraram em um caminhão de transporte militar, colocando os civis e alguns militares, e partiram com tudo para cima da grade, na esperança de fugirem, mas com a grande burrada, com a multidão e os mortos-vivos, o caminhão por algum motivo trava, fazendo com que os militares e os civis fujam pelo campo aberto, enquanto o ponto de controle era finalmente superado pelos mortos-vivos. Pela questão do caminhão, é que todo o perímetro estava com suas cercas de pé, apenas o lado que estava de frente para o parque estava caído, e em alguns metros o caminhão militar, indicando assim uma fuga desesperada. Bem galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem que tudo é muito simples nesse canal, nada é muito exagerado nas edições, etc. Mas e aí, você concorda que essa é a verdadeira história do local? Lembrando que isso é a minha teoria, eu não puxei de nenhum canal nem nada, porque aliás nenhum canal explicou sobre isso, somente esse canal, né? Então galera, coloque aí a tua teoria, é bom, coloque aí nos comentários. Já que esse é o último vídeo, queremos resumir sobre os militares no universo de Talking Dead. Beleza? Vamos agora resumir outras coisas para não ficar muito no foco de Talking Dead. E é isso galera, muito obrigado e falou! Mas a bunda dela não vai, é uma máquina do tempo. Enche ela de novo, dá pra passar.